Aqui nesse exercício, ele fala assim: determine os valores dos coeficientes angulares e lineares A e B, respectivamente, das retas seguintes. Então, se a gente olhar aqui no exercício A, né, no gráfico da letra A, o que a gente tem? A gente tem uma reta passando por dois pontos, né? A gente sabe que esse ponto em que y é igual a 0 e x tem um valor, a gente chama de raiz, né? Que é o ponto em que y é igual a 0, então a gente pode relacionar aqui para quando y é igual a 0, a gente tem um valor de x igual a 2. E a gente tem aquele ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. E a gente sabe que quando ele intercepta o eixo y, a gente tem um x igual a 0, então um y igual a 3. Mas nesse caso específico da equação de primeiro grau, ou da função afim, a gente sabe que ele também é o coeficiente linear. Então, a gente já sabe que nesse caso o b é igual a 3, né? Agora, o que falta? Falta a gente definir o nosso coeficiente angular, já que a gente já encontrou o nosso coeficiente linear aqui, né? Que foi uma das solicitações do exercício. E para que a gente encontre esse coeficiente angular, a gente vai precisar dessa informação referente a esse ponto que a gente acabou de falar aqui. Então, partindo desse ponto aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que a equação da reta, ela é da fórmula y igual a x mais b. Mas, para esse caso, a gente tem y igual a 0, o a gente não sabe quem é, o x a gente sabe que vale 2 e o b vale 3. E olha que coincidência linda, né? Aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter 2 vezes a, que é igual a 2a. Esse 3 está positivo, vou passar para o outro lado, ele fica negativo. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. E pronto, descobri o meu valor de A. Vale ainda a gente observar aqui na questão do gráfico que a nossa reta, ela é decrescente, né? Quando o x aumenta, o y diminui. Então, por ser uma reta decrescente, o nosso A tinha que ser menor que 0, e foi o que de fato aconteceu. Então, tudo batendo, tudo concordando. Agora, a gente precisa olhar para o outro gráfico da letra B. No outro gráfico da letra B, a gente tem um ponto aqui em que o gráfico intercepta o eixo x, mas ele não dá o valor, então a gente não tem a raiz da equação. Mas a gente tem o valor em que o gráfico intercepta o eixo y, e, portanto, a gente já consegue, só visualizando, o valor de b. Então, a gente já sabe que o b é igual a menos 1, né, que é o valor do coeficiente linear, o valor que o gráfico intercepta o eixo y. Bom, para a gente calcular o eixo x, então, aliás, o x não, né? Para a gente calcular o coeficiente angular, que é o a, a gente vai precisar observar os dados que o exercício nos fornece. Então, se a gente já calculou o b, a gente viu que com um ponto, substituindo na equação da reta, a gente consegue descobrir o valor de a. Foi o que a gente fez no item anterior. Então, se a gente olhar aqui para esse ponto dado aqui do exercício, o que vai acontecer? A gente tem um y igual a 1 e um x igual a 2, né? Então, se a gente chamar esse ponto, sei lá, de P, a gente tem que o ponto P é igual a 2 e 1. Essas são as coordenadas. Lembrando que a coordenada do ponto é sempre na ordem x e y. Por isso que eu escrevi aqui, né, de um jeito e ali de outro. Porque aqui ele tem um padrão a ser seguido. Bom, se eu tenho esse ponto e eu sei que a equação da reta é da fórmula y igual a ax mais b, né? O que eu posso fazer? Posso substituir o valor de P nessa equação e o valor de B encontrado também nessa equação. Se eu fizer isso, eu consigo descobrir o valor de A. Por quê? Porque, olha, se eu tenho um y igual a 1, o valor de A eu não tenho. O meu x para quando y vale 1 é igual a 2 e o meu B eu já sei, ele vale menos 1, eu vou ter uma equação somente em função de A. Então, basta eu manipular os dados que eu vou encontrar o valor desse A. Então, aqui vai ficar como? 2 vezes A é igual a 2A. Esse 1 está negativo, vou passar para o lado de lá
ele vai ficar positivo. Então, eu já tinha um 1 aqui, é só eu somar mais outro 1. 1 mais 1 eu sei que dá 2, então vai ficar 2A igual a 2. Esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar A igual a 2 dividido por 2, ou seja, o nosso A é igual a 1. E, de novo, vale observar, ó, que a gente obteve um A maior que zero. E confere, porque a nossa reta, nesse caso, é crescente, tá? Então, tudo certo, era isso que o exercício pedia. Tá encontrado aqui os valores dos coeficientes.